Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, bom dia a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez, nesse domingo de manhã, iniciando a terceira semana do Advento. O tempo de Advento é um tempo de espera e esperança, um tempo de preparo. Quando falo de um tempo de espera, não é uma espera passiva, que eu ficar com os braços cruzados, apenas esperando o Natal chegar. Deixa-me fazer uma pergunta. Quem começou a enfeitar a casa aqui? Suas casas? Já começou, né? Quem começou a enfeitar sua vida interior? É muito mais importante, né? É necessário essa preparação externa e interna. E nesse caminhar, a liturgia da palavra já nos apresenta nessas semanas algumas pistas para nossa reflexão, meditação. Na primeira leitura de hoje, da profecia de Isaías, a leitura se inicia dizendo: Alegra-se a terra que era deserta e intransitável. Quando nós falamos de deserto, qual é a imagem que vem para nossa mente? Deserto. Sinônimo de sem muita vida, é verdade ou não? Muita areia, e já estávamos acompanhando mais de perto a Copa do Mundo, né? Agora nós perdemos, agora a gente fica um pouco mais desanimado, né? Mas mesmo assim, assim que começou esse jogo, começamos também a ver a capacidade
de ser humano transformar o deserto num lugar saudável. Seja no Catar, seja nos países daquela região, em Dubai, muitos lugares, transformando o deserto numa praia, num lugar habitável. E na primeira leitura de hoje, a palavra nos fala como a chegada do Salvador, a terra que era deserta se tornará uma terra que produz fruto. Uma terra em que o lírio começa a nascer e dar flor. Podemos dizer, é uma linguagem figurativa. Será que em nossas vidas existem desertos? Às vezes a nossa vida interior pode se tornar um deserto. Talvez, ou às vezes, o relacionamento entre marido e mulher se torna um deserto, sem vida. Às vezes, a minha vida espiritual se torna um deserto. Eu não consigo mais rezar. Eu não consigo mais sentir essa presença de Deus na minha vida. E a partir disso, eu vou abandonando o caminho do Senhor. Às vezes eu sinto que a minha família pode se tornar um deserto. Eu não sinto bem em casa. Eu não sinto bem nos relacionamentos dentro da casa. Às vezes, meu trabalho se torna um deserto. Puxa vida, todo dia eu tenho que ir. Eu não consigo produzir nada no trabalho. Desta maneira, queridos irmãos e irmãs, todos nós passamos alguns momentos da nossa vida por esse deserto. E o que a palavra nos fala? A partir do momento que o Salvador chega, Ele transformará o deserto num lugar transitável, um lugar de vida. Desta maneira, no primeiro momento, a liturgia da palavra nos convida para olhar para nosso interior e ver quais são os desertos que eu vivo no meu dia a dia. Que eu sinto uma falta de vida, de ânimo. No segundo momento, a palavra nos fala, primeira leitura, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus que está chegando. Quais são os elementos de desânimo na minha vida? Quais são os elementos de medo que eu vivo no dia a dia? E essa certeza que a chegada de Salvador transformará meu desânimo em ânimo. E mais adiante, a palavra nos fala: então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um servo e desatará a língua dos mudos. Essas palavras são cumpridas no Evangelho, na chegada de Jesus Cristo. Então, a chegada, a presença de Jesus na minha vida vai abrir meus olhos, meus ouvidos, a minha língua. Às vezes nós falamos de uma frase, né? A fulana tem uma auditiva seletiva, uma escuta seletiva. Ela apenas escuta aquilo que ela gostaria de ouvir, verdade ou não? Será que nós encontramos pessoas assim? Ou nós somos assim de vez em quando? Meu pai tem 87 anos, gente. Ele sempre reclama que ele não conseguiu ouvir. Mas quando a gente fala uma coisa bem baixinha para ele não ouvir, ele escuta.
E quando a gente grita algo para ele escutar, ele fala: eu não estou ouvindo, gente. Será que isso acontece só na vida dele? Ou também em nossas vidas? Será que eu tenho uma capacidade de ver somente aquilo que eu gostaria de ver? E o resto eu não vejo. Ou eu tenho uma capacidade de só ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir. Aquilo que eu não quero ouvir, a minha mulher pode estar dizendo 10 vezes, mas eu não consigo ouvir. Essa capacidade de estar totalmente aberta, ligada, ser uma pessoa ligada, né? Então, essa necessidade de me perguntar: será que eu preciso ainda ter uma visão mais clara? Uma escuta mais eficaz? Caminhando para a segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo nos fala: ficai firmes até a vinda do Senhor. E depois ele acrescenta: vede o agricultor. Qual é a atitude mais preciosa na vida do agricultor? Aquele que planta. Ele precisa ter a paciência e a esperança, verdade ou não? E a partir do momento que o agricultor lança a semente na terra, ele está totalmente confiando naquela semente e na natureza. E a capacidade de esperar. É necessário também, nesse nosso encontro com Deus, essa capacidade de esperar e ter paciência. Porém, muitas vezes, só que acontece com a gente, eu rezo por uma graça hoje e amanhã eu quero que Deus faça aquela graça que eu pedi hoje na minha vida. Muitas vezes nós ficamos impacientes com Deus. Verdade ou não? Eu quero isso para hoje. Porém, nós não conseguimos respeitar o tempo de Deus. E caminhando para o evangelho de hoje, nós temos duas partes nesse evangelho. No primeiro momento, João envia seus discípulos para perguntar para Jesus: és tu aquele que nós estamos esperando ou precisamos ainda ficar esperando? Uma dúvida de João Batista a respeito de Jesus, o Messias. Uma necessidade de clarear a mente. Queridos irmãos e irmãs, precisamos também clarear a nossa mente a respeito de Jesus. Muitas vezes nós criamos para nós mesmos uma imagem distorcida de Jesus, que consegue se limitar para aquilo que eu quero na minha vida. Eu quero que meu Jesus seja assim, 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 assado. Porém, o Jesus que a palavra nos apresenta é um Jesus que é capaz de perdoar, de sentar com o pecador, acolher aquele que é excluído, marginalizado pela sociedade. Será que essa é a imagem de Jesus que nós carregamos? Ou nós carregamos um Jesus vingativo e está ali para me punir porque eu fiz algo errado? E no segundo momento, Jesus elogia o João Batista, pois ele se torna aquele que prepara o caminho para o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aproximando o tempo de Natal, possamos também pedir a Deus esta graça. No primeiro momento, essa capacidade de conhecer os desertos pessoais da minha vida, onde a vida precisa florescer cada vez mais. E peçamos a Deus também essa graça de paciência e a fidelidade esperando por Senhor. Que a nossa vida seja igual à vida de João Batista, apontando o Jesus para o outro, para que sejamos o caminho, para que outros possam chegar
até o próprio Jesus. Peçamos também a intercessão de Maria, aquela que acolheu a palavra no seu ventre, nos inspire também a acolher a palavra no nosso coração. Que a palavra se torne carne e vida em nossas vidas e também através de nós em nossos âmbitos de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.